seja bem-vindo ao programa Podercast, programa que tem impactado muitas vidas, tem tocado, tem ativado, tem sido sobrenatural. E com certeza esse não será diferente. Nós estamos com um amigo aqui que é usado de uma forma tremenda por Deus. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, é muito bom voltar a esse lugar, poder estar mais uma vez no Podercast para nós tratarmos sobre assuntos relevantes concernentes à fé cristã. Isso. Se você não assistiu o outro programa com o pastor Ronaldo, ele conta a sua história, como começou o ministério de curas, de milagres. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o segundo link. Você clica, se você não assistiu, assista. Muita gente assistiu, muita gente tem testemunho, pastor Ronaldo, desse programa, que foi impactante. Realmente tem uma história muito bonita. O que Deus fez, como Deus fez, ele conta nesse programa. Então, é só você assistir. Clica aqui no link, que nós vamos ir para mais profundo. Aqui, nesse primeiro programa, ele contou a sua história, né? Do começo, do início da unção, da cura, mas só que nós vamos se aprofundar mais e mais. Pastor Ronaldo, para começar, nós fizemos uma live um dia desse lá no meu canal, aqui no nosso canal no YouTube, você falando que há uma diferença entre unção e poder, porque a maioria das pessoas acha que é a mesma coisa, e você disse que não é. Então explica aí para o pessoal por que é diferente. Bom, vamos lá, né? Unção, a palavra unção, se a gente for biblicamente observar, vem de untar alguma coisa. Quando a Bíblia nos fala sobre as especiarias aromáticas, os utensílios do templo, eram ungidos, os utensílios do templo eram ungidos ou consagrados, separados para uma certa finalidade. Então Deus ordenava que uma vez em que eles fossem consagrados e ungidos, eles eram separados para serem usados somente para aquele ofício, para aquele fim que o Senhor havia ordenado. Isso é unção. Unção é Deus nos separando para algo. Deus está nos separando para uma função. Claro que nós vamos entrar mais a fundo nessa função da unção, que a unção ela tem especialidades específicas. Nem todos são ungidos para tudo. Tem unção para cura, unção para adoração, unção para certos ofícios, certos cargos. Então é uma forma de Deus separar. A unção é o que então? Nada mais é do que uma capacitação. Se ungir alguém para ser rei, se ungir alguém para ser sacerdote, se ungir alguém para ser profeta. Então era uma capacitação. Você foi capacitado, como Davi, por exemplo. Samuel foi lá, ungiu Davi, você vai ser rei. Você está recebendo uma capacitação para ser rei, né? Então era uma capacitação. Essa capacitação, ela lhe dá uma habilidade. Você começa a ter uma habilidade para começar a trabalhar naquela área. A Bíblia fala que Deus deu sabedoria a homens para construir instrumentos musicais, trabalhar com ferro, trabalhar com cobre, trabalhar com madeira. Deus os capacitava, Deus dava uma habilidade para eles. Isso é unção. Unção é uma capacidade. Mas como tudo vem de Deus, não vem de nós, a Bíblia diz o quê? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo vem de Deus, não vem de nós. Quando nós recebemos uma unção de Deus, uma capacitação, sabemos que a mão do Senhor está sobre nós ali para aquele fim do qual Ele designou. Então, o poder de Deus está sobre nós para sermos usados naquela função. A unção, quando eu falo que a unção é diferente de poder, porque nós temos o costume de falar assim, estou sentindo a unção. Na verdade, nós estamos sentindo o poder. Mas o poder através do quê? De uma unção. Porque a unção ela não anda sem o poder. A unção precisa do poder para funcionar. A unção precisa do poder para poder ter efeito. É a capacidade que Deus me dá, uma habilidade que Deus me dá, e Ele me dá o poder como combustível. O poder é como combustível para a unção poder ter efeito, né? Então, o que é unção? Se a unção é uma capacitação, se a unção é uma capacidade que nós recebemos,
Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitar que nesse podcast nós temos o copo aqui, né? Eu acho que da última vez eu não tinha um copo para mostrar. Esse copo, ele foi feito para um fim, para um objetivo único. Ele passou por um processo para que ele pudesse ter a capacidade de, dentro dele, ter líquido, água, enfim, qualquer coisa líquida que você quiser colocar aqui. Ele foi feito justamente para isso. Ele tem a capacidade de carregar isso. Você não vai usar um copo para comer. Você vai usar um copo para beber. Então a função dele é isso. Ele recebeu a unção para isso. Qual é a unção dele? Essa capacidade, é o copo. É a capacidade que ele tem. E o que ele carrega dentro dele? Uma água. Essa água nós podemos descrever como o poder de Deus. Então toda unção carrega o poder. Inclusive no meu livro, né, Unção, Poder do Alto, eu tenho tem uma parte do livro lá, um título que eu falo sobre unção carrega o poder. Então a unção, ela carrega o poder. Deus me deu essa capacidade aqui. Agora tem uma garrafa, né? Vamos usar a garrafa. Qual você acha que obtém mais água? A garrafa ou o copo? Garrafa. A garrafa, que eu coloquei água, tá sobrando água aqui ainda, né? Então a garrafa a garrafa contém mais água do que o copo. Ela tem uma capacidade maior. Ela recebeu uma capacidade maior para poder ter mais água, mais líquido sobre ela. Ou seja, quando Deus nos quer dar mais poder sobre nós, quando vem mais poder sobre nós, Deus precisa nos capacitar para isso. Então Deus nos dá outro recipiente, uma unção maior. Tá entendendo? Então, quanto maior for o poder, maior será a unção, maior será a capacidade. Por que precisamos da unção para carregar o poder? Porque nós somos carne, seres humanos, e no corpo, nós não podemos receber o poder de Deus diretamente no nosso corpo. Por exemplo, lembra de Moisés? Quero ver a sua glória, quero ver a sua glória. Deus o chamou ao monte, ele ficou ali por um bom tempo, uns 40 dias no monte. Deus disse para ele, se coloque na fenda da penha porque eu vou passar. E tu verás toda a minha bondade, diz o Senhor. Então aqui até entre parênteses para a gente falar o que é a glória de Deus, é a bondade. Quando a gente quando fala glória de Deus, a gente pensa o quê? Monte Fumegar. A gente pensa o quê? Terremoto. Mas o amor de Deus reflete a glória dele. Deus disse, vou passar e lhe mostrarei toda a minha bondade. O que foi que Deus fez quando ele passou? O texto diz, e colocou as mãos sobre Moisés. Porque Moisés não podia ter contato direto com esse poder. Uma vez em que ele tivesse contato direto com esse poder, ele morreria, porque ele é um ser humano, é carne. Na carne não podemos ver a Deus. Então, Deus passou e Moisés viu o quê? As costas de Deus. E o Senhor o cobriu, o capacitou para que ele pudesse ver essa glória. E Moisés, então, viu as costas de Deus. De sorte que, quando ele desceu o monte, diz que o seu rosto brilhava, ele colocou um véu sobre o rosto, né? Mas o texto das Escrituras disse que nós não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto por causa da glória que ia se desvanecendo, porque aquela glória era passageira. Mas a Bíblia diz que nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória de Cristo. Por quê? Porque Moisés viu a glória, nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós fomos capacitados para isso. Para você receber o Espírito Santo, você teve que fazer o quê? Continuar na sua vida mundana, continuar na sua vida de pecado. Você precisou o quê? Você precisou se revestir, se arrepender, buscar a Deus, vida de santidade, vida de comunhão, tudo isso para que você pudesse ter sobre você o Espírito Santo. Você recebeu uma capacitação para ter o poder de Deus sobre você. Então, isto é unção. Se é unção, todos nós sabemos que unção é capacitação. Todo pregador sabe que unção é capacitação. É habilidade para fazer alguma coisa. Então, a gente sabe que isso é uma capacitação que Deus nos dá. Então, Deus nos dá o poder. Quanto mais Ele quiser nos usar, maior Ele vai aumentar. Você já percebeu que às vezes a gente fala assim, a unção está forte aqui. A unção está forte aqui. A gente percebe que o ambiente está propício para milagres maiores. Exatamente, vai acontecer milagres maiores, mas o que está acontecendo ali? É mais o poder de Deus crescendo naquele ambiente, Deus nos capacitando para poder receber esse poder. Deus nos dá essa unção. Então, cada um tem. Uma pessoa que ministra, um exemplo, como eu disse aqui, da garrafa para o copo, né? Eu ministro cura divina, ministério de cura divina. Eu tenho uma unção, uma medida. Todos nós recebemos uma medida de unção.
né? Então, eu recebi esse copo, eu só vou receber à medida que cabe esse copo. Se eu tenho esse copo como capacitação, o poder que eu vou receber é somente na medida que tem esse copo. Ou seja, os milagres vão ser só até certos níveis. Tá entendendo? Então, por exemplo, ministrar nos ossos, né? Ministrar nas vistas. Quando Deus quiser me preparar para algo maior, ele vai me capacitar para algo maior. Porque ele quer me derramar um poder que possa levantar mortos, curar leprosos. Então, cada um recebeu uma medida de unção para usufruir do poder de Deus. Glória a Deus. Irmão, só falando assim, esse podcast tem sido impactante, porque tem sido uma escola, né? Cada um conta a sua história, cada ministro, cada pastor, e não só conta a sua história, como ele traz chaves, todos os pastores, pastoras, pessoas que já passaram no podcast, traz chaves espirituais, então vai aprendendo. Mas uma coisa que às vezes falta, quem assiste o podcast, todo mundo fala, oh, foi tremendo, foi bom, mas esquece de dar o joinha. Às vezes tem 2.000, 3.000, 4.000 pessoas assistem e tem 200 likes. Então, nunca esqueça do like. Se você gosta do programa, dê o like, comenta. Se você tiver dúvida, deixa a dúvida aqui, porque qualquer coisa nós faz outro programa, né, Pastor Ronaldo, e para responder as dúvidas. E também você pode também nos ajudar a espalhar essa mensagem, compartilhando. O próprio YouTube não divulga tão bem, as notificações não chegam para todos os inscritos. Nós estamos chegando a quase 6.000 inscritos. Ele não manda para os 6.000, ele manda para algumas pessoas. Então você pode compartilhar, que também ajuda esse programa a se espalhar e as pessoas a aprender essa diferença de unção e poder. Mas é algo interessante, pastor. Então vamos dizer assim, fazer duas perguntas em uma só. Eu fui ungido para curar. Você disse que a unção é uma capacidade para algo. Vamos dizer, eu fui ungido para curar. Então, a unção para curar os enfermos. Então, a primeira pergunta é essa. Então, se eu sou ungido para curar, eu recebo poder para cura. E como eu faço para aumentar ou a unção ou o poder? Como eu faço? Igual você contou no seu primeiro podcast, que veio a unção e a primeira unção veio praticamente semelhante ao do pastor que você recebeu a transferência, de uma forma sobrenatural, aquela experiência lá, mas os milagres eram mais naquela área lá, não acontecia outros milagres, mas aí agora aumentou mais. O que você fez para ter esse aumento de curas, de milagres? São níveis. Níveis de unção, né? A unção tem níveis. Se você for estudar um pouco sobre Kennedy Reagan, não sei se eu acho que ele tem um livro que fala sobre unção de alto nível, alguma coisa assim. Unção de alto nível. Eu não me lembro muito bem, mas ele fala sobre os níveis de unção. E ele teve uma experiência com Deus, que ele foi crescendo nesses níveis. Chegou numa época em que Deus disse, hoje você está chegando ao 4º nível. É o último nível que ele disse que recebeu. Não sei se existe mais níveis, mas ele disse que estava chegando a esse 4º nível de unção. Deus estava capacitando ele para coisas maiores. Então, eu acredito que com o tempo esses níveis eles vão aumentando conforme a nossa busca. Mas eu ia perguntar isso, como faz para aumentar? Conforme a nossa busca e a nossa sede por isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes você pode dizer assim, vou ter que continuar orando mais e jejuando mais e pagando mais o preço para esse nível aumentar? Pode ser que não. Pode ser que você continue orando, jejuando, buscando e continue no mesmo nível, ou às vezes aquele nível que você está, ele pode ser mais forte, né? Porque numa vida de mais santidade, o poder de Deus ele flui muito mais. É como um canal que fica mais limpo para que a essência de Deus possa vir sem rompimentos nenhum, sem impedimentos nenhum. E possa fluir mais sobre a vida das pessoas. Mas quando eu falo de nível de unção, eu estou dizendo de trocar a capa. Não estou dizendo assim, hoje já aconteceu comigo, eu estar em cultos e acontecer algumas curas, e já teve em cultos que todos foram curados, houve muito milagre, houve coisas sobrenaturais, né? Mas tudo dentro de uma unção que eu recebi, tipo, tudo dentro daquela área, da mesma área da qual, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu já tive em cultos em que uma pessoa largou o óculos, foi curada da vista, estava com problema na retina, já tinha perdido tanto por cento da visão e foi curada ali. Mas eu já tive em cultos que 2, 3 cegos enxergaram.
Então, ou seja, o nível de poder estava muito maior naquele ambiente, mas dentro da área da qual a minha unção funciona, entendeu? Não começou a acontecer milagres diferentes. Quando você começa a viver milagres diferenciados, é porque você trocou a capa. E o que você fez para trocar a capa? Tem que saber, né? O pessoal quer saber como eu faço para trocar a capa. Você troca a capa. Pastor, como hoje a gente... Tem a ver com transferência de unção? Hoje a gente tem mais tempo para falar, vou tentar explicar um pouco melhor, né? Os irmãos... Quando a gente fala trocar a capa, eu acredito muito em espíritos ministradores, que são anjos. Eu acredito que existem anjos específicos para certas áreas. E acredito que Deus pode liberar mais anjos para trabalhar em outras áreas. Então, quando a gente fala trocar a capa, a gente está dizendo que Deus está liberando mais seres angelicais para atuar em outras áreas, né? E o que acontece? Como eu disse, às vezes pode ser que você tenha uma vida de mais oração, jejum, continue pagando o preço, e pode ser que você não flua em outras áreas. Só pode ser que você tenha mais resultados na área que você já atua, né? Na área que você atua. Agora, os níveis de unção que você pode começar a alcançar, uns meios que você pode alcançar. É como o senhor falou aí, transferência de unção, você começar a ir atrás de pessoas que fluem em outras áreas, que foi o meu caso, né? Que no começo eu operava mais nos ossos, né? Davi Fejoli. Foi um ministério que eu recebi de muito assim impacto, né, através do ministério dele. E aí você pode começar a ir atrás de outros pregadores que fluem em outras áreas e vão começar a sugar isso dele, começar a desejar ser usado também naquela outra área, da maneira como ele é usado, né? E pode ser que você receba uma unção maior do que a que ele recebeu. Por exemplo, dá um exemplo aqui. O Marcelo Casagrande, ele recebeu uma unção maior do que a do Randy Clark em relação a curar cegos. O próprio Randy Clark, ele testemunha isso. Ele fala, nem no meu ministério, tanto cegos enxergam como no ministério do Marcelo Casagrande. Então você vê que ele recebeu uma unção maior do que estava na vida de Randy Clark para operar na área de cegos. E um culto, se eu não me engano, Marcelo Casagrande testemunhou 300 cegos enxergando. Em um culto. Forte, um culto. E na Bíblia fala de Eliseu e Elias, né? Eliseu recebeu uma unção maior, o dobro da unção. O dobro da unção. Pode ser que você receba o dobro, pode ser que você receba no mesmo nível, ou pode ser que você receba menos, né? Então, tudo isso vai conforme... Eu penso assim, por exemplo, olha a vida de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, ela começou a ser usada por Deus, ela já estava com mais de 50 anos, ela tinha, eu acho que uns 58 a 59 anos que o negócio começou a fluir. E ela perguntou para Deus, mas Deus, por que demorou tanto tempo? E Deus respondeu para ela, porque você não estava pronta. Eu hoje, olhando para o meu ministério, eu acho que se Deus tivesse me entregado o que Ele me entregou hoje, antigamente, eu tinha jogado tudo por água abaixo. Porque eu não estava pronto emocionalmente, eu tinha muitos problemas, vivia momentos difíceis, não soube lidar com muitas situações no meu ministério. Eu não ia saber administrar a unção. Então a unção é algo muito de especial para Deus. A gente tem que entender que a unção, o poder de Deus é uma parte da glória dele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus tem ciúmes da unção. Se ele te entrega uma unção, ele quer saber como você vai administrá-la. Porque a unção que te levanta é a unção que te derruba. A unção que te capacita é a unção que te destrói. É uma espada de dois gumes a unção. Pela unção você dá vida, pela unção você mata. Então, a responsabilidade de Deus entregar, porque se Deus te deu, ele não vai tomar, ele te deu. Você não perde a unção, você não perde o dom de Deus. São irrevogáveis. Por exemplo, Moisés. Moisés bateu na rocha, quando Deus disse para ele pedir para a rocha para sair água. O que Moisés fez? Bateu na rocha e saiu água. Deus aprovou o que ele fez? Deus não aprovou, ele não pôde entrar na terra prometida. Mas saiu água? Quer dizer, isso significa que, às vezes, mesmo agindo errado,
As coisas podem até acontecer. Então você vê que a responsabilidade para ter a unção de Deus é muito grande. Ou seja, Deus não entrega unção para meninos. Deus não entrega unção para pessoas despreparadas. Davi foi ungido para ser rei por Samuel, mas ele não saiu dali e já foi governar. Teve um processo muito grande na vida dele até ele chegar a administrar a unção da qual ele havia recebido. O reinado nas mãos. Porque ele podia ser um jovem que já matava urso e leão, mas não tinha capacidade de sentar num trono, porque tinha mente ainda infantil. Não era ainda maduro o suficiente para saber entender a responsabilidade de carregar a unção. Porque a unção é o poder de Deus, é uma parte da glória dele. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes da unção dele. É como os talentos. Alguém pegou o talento, pegou e multiplicou, e aquele que não fez nada enterrou. Serve inútil. Até o que você não tem será tirado. Porque Deus vai cobrar aquilo que nos deu. Não cobra hoje. Vai cobrar naquele dia. Em seu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Nem conheço quem são vocês. Então, níveis de unção, eu acredito que elas acontecem com tempo de preparo. Você está preparado para receber uma nova unção? Porque você vai ser testado na unção que você recebe. Você vai ser provado. Tudo, pastor, isso aqui é bom para todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Tudo que Deus te prometer, ele vai colocar à prova. Tudo que Deus prometer para você, você vai ser testado naquilo que Deus te prometeu. Você já percebeu que toda vez que Deus te faz uma promessa, ou antes de você estar prestes a receber um milagre ou uma bênção, vem uma luta antes? Não é sempre assim? Por que vem a luta? Não é sempre assim? São bênçãos disfarçadas? Por quê? Porque tudo que Deus te prometer vai ser colocado à prova. Você vai valorizar aquilo que Deus vai te dar? Você ama aquilo que Deus vai te dar? Porque quem não ama não vai passar no teste. Quem não ama não vai saber valorizar. Quem não ama não vai pagar o preço. Porque tem um preço a unção. Todo mundo quer. Transferência de unção, né? Eu vou lá, acha que é assim. Vai colocar a mão na minha cabeça, recebo a transferência, pronto, estou ungido. Mas a unção que ele recebe tem tudo a ver da vida, não só que ele está levando, mas da vida que ele vai levar dali para frente. Vou dar um exemplo bem claro. Tem pessoas que estão pagando o preço para ter, e uma hora vai encontrar e vai achar. Outras já acharam. E tem umas que nem estão buscando e recebem. Marcelo Casagrande não estava buscando. Ele nem acreditava. Nem acreditava. Saulo de Tarso, ele estava atrás de Jesus? Não, ele estava atrás dos crentes para matar. Mas quem ele encontrou? Ele encontrou com Cristo e recebeu dali uma unção. Mas é o quê? Uma graça? Ele recebeu uma unção ali. Sim, mas é um favor de Deus. Favor de Deus. Mas qual foi a responsabilidade? Ele saberá o quanto deve padecer por minha causa. Depois, né? Depois. A unção que ele recebeu vai lhe colocar numa vida de sacrifício e renúncia. E ele vai saber disso. Agora até pegando o gancho, a pessoa busca a unção de cura. Eu estava até pensando nisso. Nós estamos fazendo um treinamento de cura, né? Tem um grupo, acho que 26, 27 pessoas que entrou nesse treinamento. E eu estava meditando nisso. Nós buscamos a unção de cura, mas qual é o preço de que tem um ministério de cura? Vai começar a orar para os enfermos. Os enfermos vão começar a procurar ele. Então, queira ou não, ele vai ter que ter um tempo da vida dele para dedicar para o doente. E será que ele quer ter esse tempo para ficar orando pelos doentes? Às vezes recebendo telefonema, pastor, ô fulano, ore por mim, eu tô doente disso, no Instagram, ore por mim. Será que ele quer gastar esse tempo? As pessoas querem muito isso aqui, pastor, ó. Tá vendo isso aqui? Microfone. As pessoas querem o quê? Evidência. As pessoas querem o quê? Holofotes. Então a Bíblia diz que Deus dá aquele a quem for útil. O que Deus está te dando é de utilidade? Se não é, Deus não dá. Porque tem gente que quer para se aparecer, para ser famoso, para a agenda dele explodir, estourar. Qual é a motivação de uma unção? Se é por cura, no seu coração já deve existir compaixão. Se dentro de você já existe compaixão, você já vai estar fazendo. Eu vejo mais curas acontecerem por trás dos bastidores do que nos altares.
Seu No ministério? meu ministério. Tem muita gente que a gente está orando que ninguém sabe. Você falou, nós estava indo para São Paulo, voltando, né, da conferência, nós comentamos isso, que às vezes acontece mais milagre quando o pessoal vai embora, começa o pessoal a sair no culto de milagre, de unção, começa aí o povo indo embora, o culto está demorando, e aí parece que a glória, você contou até que a glória parece que vem com mais força com aquele grupo que fica. Aquele grupo que fica, porque Deus, ele vê os famintos. Então, onde houver mais simplicidade, ambiente de simplicidade, quebrantamento de coração, mais o poder de Deus flui no meio das pessoas. Mais o poder de Deus. Onde há muita altivez de coração, sabe, soberba, vaidade de coração, é um lugar onde a presença de Deus é muito bloqueada, onde há muita religiosidade. Então, quanto mais os ambientes são simples, mais acontece. Mais acontece, né? Então, eu faço muita oração por celular. Ontem mesmo eu fui tirar o dia para descansar, né? Fui lá para Itapecerica da Serra, na região lá da família da minha esposa, para descansar. Eu fiquei o dia inteiro fazendo visita. Quando as pessoas soube que eu estava lá, o dia inteiro fazendo visita, fui para descansar. Fiquei o dia inteiro, de manhã, depois na hora do almoço, depois à tarde, depois à noite, fiz eu acho que umas 5 visitas, saí de lá quase meia-noite. Saiu cansado. Saí cansado, fui dormir mais de 1 hora, ainda tive que acordar 6 da manhã para levar minha esposa pro trabalho. Então, fiquei muito cansado. Poxa, fui para descansar, voltei mais cansado ainda, né? Então, quer dizer, as pessoas querem se ocupar disso. A unção, ela tira às vezes a unção, ela tira a sua privacidade. É você, às vezes, ter que abrir mão de algumas coisas por amor a isso. É o que eu falei, compaixão. Tem um texto na Bíblia muito interessante, que eu não lembro agora onde está, não dá tempo de procurar aqui também. Mas Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vamos passar lá do outro lado, pegue o barco e vamos para o outro lado. Vamos ficar na relva, vamos lá na grama, vamos conversar, bater um papo. E Jesus foi. Alguém ouviu. Alguém percebeu que Jesus estava indo para o outro lado. Quando Jesus chegou do outro lado, a multidão já estava na relva sentada. Já estavam todos lá. Jesus ia tirar um tempo com os discípulos. Quando chegou lá, a multidão já estava lá. Aí o texto diz assim: e Jesus os viu e foi movido por íntima compaixão. E olhou para eles como ovelhas sem pastor. E começou a curar eles e alimentar eles. Então, quando a gente é movido por esse sentimento, é o sentimento que Deus, é o sentimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz que em nós deve ver aquilo que estava em Cristo de Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, fazendo-se em forma de servo, e habitando entre nós, né? Então, esse sentimento de Cristo, você quer uma unção, você precisa ter o sentimento de Cristo. Sentimento de compaixão, sentimento de se sacrificar pelo outro. Porque a unção, uma vez que você recebe, não é para você. É para o outro. Né? A unção que você recebe não é para você. É para ser doada para o outro. Você não usa para você, você usa para benefício do reino, crescimento do reino. Sim. Pastor Ronaldo, você é muito usado na cura da vista. Isso aí foi uma transferência, uma impartição que recebeu, veio direto do céu, foi uma chave que você aprendeu? Porque como isso começou a manifestar, como você me falou que no começo era a cura dos ossos, mas agora tem vídeo aí, ele orando pelos que tem problema de enfermo no carro, e sendo curado no carro, não é nem só no culto. Como veio essa unção para você, ou esse entendimento para orar pelas vistas das pessoas? Pastor, assim, eu sou franco em dizer, eu não considero que eu tenho uma unção tão forte assim na área das vistas. Porque não é todas as pessoas que a gente ora, né? Que são curadas das vistas. Mas eu vejo bastantes resultados. E como eu falei para o senhor, assim, às vezes depende do ambiente, do nível de unção, de poder que está no ambiente, vai acontecer mais. Dependendo, às vezes, do ambiente muito mais fraco, acontece menos. Ainda eu vejo mais resultado em ossos. Vejo muito mais. É mais forte. É muito mais forte em ossos e com anjos ministradores. Eu vejo muito mais isso. Mesmo jeito que o senhor já viu, né? Inclusive, esses dias eu vi vários, já aconteceu com várias pessoas esses dias atrás.
né? Vi acontecer isso com várias pessoas. Tinha uma mulher que nós oramos esses dias, ela caiu de uma senhora já de idade. Ela caiu de uma cadeira, da cadeira de rodas. E a perna dela ficou dessa grossura, assim, inchaço. E ela não conseguia mover, articular os pés. Eu estava orando por celular. Quando começamos a ministrar, um dedo começou a mexer. Aí eu falei, se um dedo mexeu, já é sinal que alguma coisa está acontecendo. E aí o outro dedo começou a mexer. Daqui a pouco o pé começou a mexer sozinho, né? Mexia o pé sozinho e começava a fazer toda a articulação. E eu pedi para o Senhor levar ela levar ela na ginástica, fazer ginástica, levar ela para fazer ginástica. Faz uma ginástica com ela em todos os ossos dela. E ela começou a fazer ginástica. Uma senhora de idade. Ela não fazia nada daquilo. Era o braço para cá, perna para lá, e ela totalmente anestesiada. Só que ela percebia as coisas acontecendo, né? Percebia. Quando ela acordou, ela disse assim, nossa, eu senti que eu estava na academia. E todos os movimentos que eu fazia era justamente o que eles pedem para a gente fazer lá na academia, né? Então, a gente vê eu vejo mais operações assim. A questão da vista, da surdez, que também são vários surdos que a gente também tem, né? Tem visto cura de vários surdos, vistas, é uma novidade. Surdo, tudo bem. Surdo já vi vários acontecer, pessoas surdas até de nascença, mas vistas é uma novidade que começou a fluir com o tempo. Então eu não tenho tanta experiência ainda, é uma coisa que eu tô fluindo agora, né? Fluindo agora. Mas é aquele negócio, pastor. Tem gente que a gente ora, não é curada. Nem todos, tem uns que a gente ora, é curado, né? É uma coisa que a gente ainda está edificando a fé, aprendendo mais com Deus, e buscando mais em Deus. Mas a gente sabe, eu já sei que existe uma unção para essa área. E um detalhe aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, não é porque você tem um dom de cura que agora todo mundo vai ser curado. Eu tenho um dom de cura, porque isso aconteceu comigo. No começo eu pensei, pô, eu tenho um dom de cura. Agora nenhuma unha encravada vai ficar na minha frente. Eu queria sair na rua e curar todo mundo, mas me frustrei porque eu vi que não era assim. Porque existem muitos e muitos fatores do porquê uma cura não acontece, né? E hoje não dá tempo de a gente falar sobre tudo isso. Mas existem algumas áreas. Eu poderia explicar, por exemplo, tem gente que fala assim, você não foi curada porque tá com mágoa. Eu conheço pessoas que foram curadas com mágoa. Você não foi curado porque tá em pecado. Mas eu conheço pessoas que... A maioria das pessoas que são curadas são pessoas que vêm do mundão, nem crente não entra na igreja, é curado. Aquela passagem que Jesus disse assim, o texto da Bíblia diz, entre vós doentes, chamai os presbíteros, ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se houverem pecados, serão... Então, ou seja, alguém que estava em pecado foi curado. Então, Deus cura pessoas em pecado? Cura, porque tudo é uma manifestação da graça e do amor de Deus. Agora, preste bem atenção. Desde que uma pessoa com mágoa foi curada, foi desde que a doença da qual ela tem não surgiu por causa da mágoa. Porque se foi por causa da mágoa, só vai sair se obter o perdão, praticar o perdão. Uma pessoa com pecado pode ser curada? Pode, desde que a enfermidade que ela não tenha foi por causa do pecado. Porque se foi por causa do pecado, só sai através de arrependimento. Jesus disse o quê? Vai-te e não peques mais, para que não te torne pior. Então, ou seja, Jesus está dizendo que esta enfermidade veio por causa de um ato de iniquidade. Eu lembro que eu fui visitar uma vez um amigo, ele estava muito doente. Ele ficou de cama. Fui visitá-lo. E quando a gente foi visitar ele, a gente foi orar por ele, e aí o Senhor me falou para mim, falou assim, ele está assim por causa de um pecado. Eu fiquei olhando e disse, mas como é que eu vou falar para ele, Deus? E ficou aquele negócio em mim, pode falar, fala para ele está assim por causa de um pecado. Aí eu falei, irmão, essa enfermidade é por causa de uma iniquidade. E quando eu falei isso, ele confessou, ele tinha caído em pecado. Né? Então existem enfermidades que vêm por causa de iniquidades. Então, para a gente parar aqui para falar o porquê a pessoa não foi curada, existem vários fatores. Pode ser a sua falta de fé ou pode ser a minha falta de unção também. Jesus dizia, a tua fé te curou. Então Jesus está dizendo, quem curou foi a fé daquele. E às vezes não foi nem a minha unção. Às vezes a pessoa tem fé para ser curada e ela recebe pela fé.
né? E Jesus disse o quê? Para os discípulos. Agora não disse para quem recebeu, agora está falando para os discípulos. Se vocês tiverem fé como esse grão de mostarda, direis esse monte. Jesus disse acerca da figueira, né? Orou pela figueira, amaldiçoou a figueira, secou. Mas como Jesus disse, vocês também podem fazer a mesma coisa. Então Jesus agora está dizendo, agora tem pessoas que são curadas, não é nem pela fé dela, por causa da unção que você carrega, a fé e a autoridade que vocês carregam. Então existem vários fatores do porquê uma pessoa não é curada. E também, como nós estávamos falando um dia lá, né, que nós vimos da conferência, que existem dons. Vamos dizer, alguém que tem um dom para curar o surdez, mas ele não é usado na cura da vista, porque lá em Coríntios fala dons de curar em plural. Exato. Então, vamos dizer, é como se fosse uma especialidade. Nós estávamos comentando isso. Até comenta isso. Às vezes é isso. A pessoa está numa área que não tem aquela unção ainda para ministrar. É como eu falei para o senhor. Uns recebem mais, uma intensidade maior. Outros recebem com uma intensidade menor. Para orar por uma área, tem gente que vai ter muito mais resultado do que eu. Para orar por um cego, vai ter muito mais cura do que eu, né? Para orar por pessoas com problema nas vistas. Porque ele tem uma capacidade, uma habilidade maior que ele recebeu de Deus para praticar aquilo. Dons de curar no plural. Não é uma maneira só de curar. Ontem eu estava vendo, e aqui é muito importante eu falar sobre isso, os ministros, pastores que vão assistir esse podcast. Ontem eu estava vendo no Facebook uma pessoa escreveu assim: por que a gente ora e ninguém é curado? Eu escrevi embaixo: falta da unção de cura. Não tem outra explicação. Por que a gente faz cultos de cura e ninguém é curado? Ué, você não tem um dom. Você não tem a unção de cura. Então... E se ele falasse, como eu faço para receber? Pois é, aí... aí já entra outra questão. Já é outra questão, né? Pode ser diretamente em Deus, buscando. Pode ser através de uma transferência de unção. Ou pode ser através de uma associação. Você falando nisso, eu lembrei que uma irmã colocou até hoje, foi hoje mesmo no grupo do treinamento, que ela falou assim, ó, aquele versículo que você acabou de falar, chama o presbítero para orar, a oração da fé seria curada. Ele disse que a igreja dela faz isso direto, o presbítero vai lá orar, unge, mas ninguém é curado. Obedece a Bíblia, mas a parte da cura não acontece. Por quê, pastor? Porque é aí que as pessoas ignoram. As igrejas têm um problema. Elas fazem isso e ninguém é curado. Se aparece um pregador de cura e as pessoas são curadas, eles criticam o pregador. Por quê? Porque a gente vê que existe ignorância. Por isso que a Bíblia diz, não sejais ignorantes em relação aos dons. Existe a ignorância. Então, a Bíblia diz que existe dom de cura e pronto, acabou. Existe dom de cura. Quando você recebe o dom de cura, é diferente. Não que você não vai ver cura na sua igreja, no seu ministério, porque você não tem o dom. Você pode ver curas, né? Mas é uma coisa que, assim, é rara acontecer. Não vai acontecer. Uma vez em que você recebe o dom de cura, é uma coisa que se torna o quê? Cotidiana, se torna comum. Você começa a ver cura, se torna uma coisa comum. Não é nem mais nada do outro mundo que você fica... Eu lembro que lá, tempo atrás, quando eu acredito que eu nunca vi uma cura de dor de cabeça, uma enxaqueca. Ninguém era curado, mas eu lembro que uma pessoa foi curada uma vez, eu pregando em Goiás, uma mulher, ela tinha algum problema na mão, e eu tava pregando, tava neurando, e ela, de repente, sumiu o problema na mão dela, não sei se era um caroço, o que era, ela tinha que fazer cirurgia, sumiu, na hora da pregação, sumiu. E aí todo mundo, você tem um dom de cura. Aí eu saí daquela igreja, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de cura. Passou 10 anos, eu não vi mais uma cura nenhuma. Passou 10 anos, eu não via mais cura. E o meu único testemunho de cura era dessa mulher. Não, porque eu fui lá e falava daquela cura. Falou 10 anos. 10 anos falando daquela cura, mas eu não via mais curas. Então, ou seja, pode ser que Deus curou ela, às vezes não foi nem por causa de mim, mas por causa de Deus se agraciou do coração dela. Enfim, ou pode ser por causa de mim, a fé dela. Mas, a partir do momento em que você recebe o dom de cura, a unção para cura, essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. Por exemplo,
Aqui uma grande chave. Essa chave é poderosa. A mulher estava no poço de Jacó, certo? A samaritana que estava no poço de Jacó. Ela ia fazer o quê? Tirar água ao meio-dia, e ela ia tirar água num poço fundo com seus baldes tirar água. Jesus olhou para ela e disse: dai-me água de beber. Ela disse: sendo tu judeu, sabe que judeu não fala com samaritano, e como tu me pedes água? Jesus disse: se tu conhecesses o dom de Deus, não era eu que ia pedir você, não era eu que ia pedir água a você, é você que me pediria água e eu lhe daria água viva. Porque se você beber dessa água, novamente sentirá sede, mas se beber da água que eu lhe der, fará em ti uma fonte e jorrará para a vida eterna. Jesus está dizendo o quê? Que quando você tem o dom de Deus, você não vai no poço buscar água, você carrega a fonte. Ou seja, quando você não tem o dom, você necessita de balde. Quando você não tem o dom, você necessita ir até o poço. Quando você não tem o dom, você tem que descer no poço. Quando você não tem o dom, você tem que pagar muito preço. Mas quando você tem o dom, a fonte está jorrando. Está jorrando. Você vai ver milagre todo dia. Você vai ver cura todo dia. Porque você está com a fonte. E a fonte não seca. Então, a diferença de ter o dom é isso. Por isso que é muito importante. As igrejas hoje em dia não buscam dom. Elas falam de dom, mas ela ignora os dons. Elas creem nos dons, mas quando aparece alguém nos dons, eles abafam. Por causa da religiosidade, daquelas coisas todas, enfim. Então, as pessoas, elas pedem um movimento de Deus, um avivamento de Deus. Quando começa a chegar, elas começam a matar os profetas. Pastor, você falando da igreja, quando você começou a ministrar cura e já está ministrando em vários lugares, tem alguma resistência? A igreja está aberta? Resistente? Como é? Para esse ministério de cura. Eu tenho medo das igrejas que me convidam hoje. Né? Porque eu penso assim, será que eles olharam meu Instagram, meu canal no YouTube? Ver os vídeos. Né? Porque o que acontece, pastor? Graças a Deus, hoje eu estou tendo conhecimento disso, porque, na verdade, essa área, eu não estou muitos anos nessa área, faz pouco tempo. Eu acho que 2 anos eu estou nessa área de dons, dos dons do Espírito, porque a gente não ministra só cura, né? Ministra sinais, prodígios. Ontem mesmo, uma irmã, a gente estava orando, a mão dela ficou cheia de pó. Pegamos uma lanterna assim, clareando, e brilhava tudinho, e ela nunca viu isso na vida. E eu não estava nem orando por isso, estava orando por uma cura por ela, né? Então, a gente vê isso, vê muita anestesia espiritual, arrebatamento. A gente vê muito isso acontecer. Então, o que acontece? Isso é uma novidade. Uma novidade de 2 anos para cá. Então, de 2 anos para cá, o que aconteceu? As igrejas que me convidavam, quando começaram a perceber que sendo usado, a maneira como eu estava fluindo, sendo usado, as igrejas que eu pregava fechou as portas. E as que eu não pregava começou a abrir as portas. Então, eu fui pregar numa igreja, eu contei isso naquele dia, né? Eu fui pregar numa igreja, prefiro não falar o nome da cidade, né? Igreja. Eu cheguei nessa igreja e eu senti muita dificuldade, eu percebi o ambiente pesadíssimo. E sentou um mudo. Não, era surdo. Sentou um surdo na minha frente, no primeiro banco da frente. E o pastor disse assim, olha, tem uma pessoa surda. E começou a falar com o surdo. E o surdo ficava assim, ele não ouvia nada. E o pastor falava com ele, ficava assim, não ouvia nada. Aí o pastor olhou para mim e disse assim, você tá vendo, né? Ele não ouve nada, né? Você tá vendo, né? Então, você tá aqui, você sabe o que você veio fazer aqui, né? Na frente de toda a igreja. Na frente de toda a igreja. E eu fiquei meio sem graça, né? Eu falei assim, agora eu sou obrigado a curar ele. Senão eu sou falso profeta. Então era tipo um desafio, né? Era um desafio. Aí foi lá uma irmã, pegou um microfone e falou, ninguém vai ser curado, não é todo mundo que vai ser curado aqui, não tô desmerecendo o pregador, e começou a jogar um monte de água fria. E eu comecei... O ambiente ficou pesado. O ambiente ficou pesado. Ficou difícil, porque a gente tem que aprender a levar as pessoas a crer, né? A crer. Tem que ativar a fé das pessoas, senão as pessoas passam
a pensar dessa maneira, de que Deus cura se quiser. Então elas não se esforçam, não buscam, se Deus quiser, ele vai curar. Né? Não é eu forçando que Deus vai curar. Então as pessoas não buscam, não tocam na orla, não grita, filho de Davi, não faz nada. Aí o que acontece? Colocou o surdo na minha frente, o surdo estava lá e disse, eu fui chamar as pessoas à frente. Falei assim, olha, irmãos, venham à frente os doentes. A igreja cheia, várias denominações de fora, era uma inauguração de uma igreja. Venho meia dúzia de pessoas, ou menos ainda. Quando eu vi aquilo, eu percebi, tem alguma coisa errada. Não é possível que tanta gente na igreja só tenha isso de doente. E tem alguma coisa errada. E eu percebi que era incredulidade, dureza de coração, religiosidade. A igreja não era acostumada a ver aquelas coisas. Enfim. Então eu comecei a orar, comecei a suar igual cuscuz no fogo. Mas a sua fé não é abalada do pregador? Com certeza. Não, eu fiquei frio, fiquei meio crédulo também. Fiquei percebendo que havia uma resistência. Eu percebi que não vai fluir, o negócio não vai fluir. Eu suei igual cuscuz no fogo, né? Sabe quando o garimpeiro começa a bater até começar a achar as pedras? E eu fui começando a suar, se esforçando, até começar a achar as pedras. E fui indo e o negócio não fluía, não acontecia nada. Aí caiu 1, 2, 3 pessoas, mas eu vi que era demônio, né? Pessoas com problemas espirituais, batalha espiritual. O negócio não fluía. O surdo, que colocaram ele bem na minha cara, assim, na minha frente, eu deixei ele de lado. Falei, eu não vou orar por ele. Nem eu tô com fé para ele ser curado. Eu não vou orar por ele. Eu passei direto. Deixa ele aí, depois eu vejo o que eu vou fazer. Passei direto, não orei por ele. E fui orando, eu disse, eu vou sair orando. E saí andando na igreja. E quando eu fui andando na igreja, eu fui lá atrás, eu disse, Deus, me dá uma direção. O que eu tenho que fazer aqui? E incrível, pastor, para que eu não esqueça de um detalhe, quando eu estava no hotel, eu vi um demônio. Quando eu estava no hotel. Eu estava deitado na cama e eu senti quando o demônio passava por cima, assim, um vulto passou por cima de mim. E aí eu percebi que o diabo ia se levantar contra mim naquela região. Né? Uma potestade estava se levantando contra mim, lutando contra mim naquela região. E aí aconteceu que eu fui lá atrás e comecei a pedir, Deus, me indica uma pessoa. Me indica uma pessoa que ninguém quer vir para frente. Aí Deus me disse, aquela pessoa, aquela mulher. E como a gente tem o costume de falar, ela brilhou, não brilhou porque eu vi brilhando, mas porque acendeu no meu espírito. É ela. Foi até ela. Quando eu estendi as mãos, ela caiu. E aquela mulher, ela tinha uma enfermidade, um problema, que eu não me lembro que enfermidade que era, mas ela tinha uma enfermidade que ela estava passando por vários exames, e não resolvia, os médicos não descobriam, não resolviam, era todo o lado direito. Quando ela caiu, todo esse lado direito aqui começou a se mexer. E começou a mexer os ombros, as pernas, parte das costas, das costelas, todo um lado começou a mexer. E eu disse assim, quem tá com essa mulher? Aí alguém levantou a mão e disse, o senhor é o quê? Eu falei, sou o esposo dela. O senhor é o quê? Eu não sou pastor. Pastor que estava lá. Mas ele ficou arregalado, ficou branco, pálido. Assustado. Porque ele viu Deus mexendo na mulher todinha. Eu falei assim, Deus está curando a sua mulher. Ela tem um problema nessa região todinha, não tem? Ele assustado falava que tinha, falava dos médicos e falava tudo. Nessa hora, pastor, quando eu comecei a ministrar nele, ele caiu também, anestesiado. Nesta hora, eu comecei a ouvir um barulho. Movimento. Eu olhei para trás e vi um monte de pessoas indo embora. Pessoas foram indo embora. Descendo um monte de gente pelas escadas. Foi ficando pouquinha gente na igreja. Quando ficou pouquinha gente na igreja, eu senti uma nuvem de Deus chegando. Quando aquela nuvem de Deus chegou, eu disse, chegou. Sabe quando o Benihim tá pregando, ele disse assim, shh, Benihim. Ele não gostava que ninguém fizesse barulho. Cat Cumner era assim, né? Espera, ele tá vindo. Acabou de chegar. Né? Eu senti quando chegou. Quando eu presenciei, percebi quando chegou, eu me virei e fui direto no surdo. E orei por ele, ele foi curado. E ali começou várias e várias curas. Mas a maioria das pessoas não viram porque foram embora. E elas bloqueavam. Às vezes, o sacerdote
pastor da igreja, ele tem um poder de bloquear. Às vezes ele bloqueia, né, o pregador, o ministro, às vezes por causa de ciúmes, inveja, incredulidade. Como ele é um sacerdote, é o cabeça da igreja, como ele está ali como cabeça da igreja ali na administração, foi delegado a ele uma autoridade espiritual que veio de Deus, não veio do homem. Ele é uma autoridade, então ele tem o poder de poder liberar ou trancar. Então, às vezes, você que é ministro, você está bloqueado porque alguém está te bloqueando. E essa pessoa que te bloqueia é alguém que tem mais autoridade que você. Sabe por quê, pastor? Porque todos nós temos coroas. Tem um texto na Bíblia que diz assim, caiu a coroa da nossa cabeça. Todos nós somos coroas. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. O que é reis e sacerdotes? Deus nos deu autoridade. A cada um de nós, Deus nos deu autoridade. E sabe por que às vezes eu não consigo exercer a minha autoridade espiritual ali? Porque você não abre mão da sua coroa. Você não abre mão da sua coroa, da sua autoridade, para que a minha autoridade tenha influência ali no meio. O poder de Deus tem influência ali no meio. Você, como autoridade, bloqueia a minha autoridade. Jesus disse, se um reino se divide contra outro reino, ele não subsiste, não fica de pé. Satanás não pode se levantar contra Satanás. Então, ou seja, quando a gente tem... Por isso que a gente sempre fala, quando a gente honra a unção, a gente atrai a unção. Não é assim? Você honra a unção, você atrai a unção. Como é que eu honro a unção na vida de um homem de Deus? Quando eu abro a mão da minha autoridade para que a autoridade dele tenha influência sobre mim. Forte. Eu estava lembrando de você falando disso, eu estava lá na Argentina, viajei 4 vezes para a Argentina e preguei num lugar, num culto lá, uma irmã levou, falou pro pastor, e aí tava mais obreiro, o pastor, missionária. E aí Deus manifestou sinais. Pó de ouro, azeite, apareceu na mão. Foi muito forte. Aí o pastor ficou empolgado, ficou animado. O pastor lá, oh, que bênção, tá? Amanhã você vai lá na igreja. E era uma igreja até grande, eu acho que de 150 para 200 pessoas. Mas a missionária, que era uma das obreiras dele, não era a mulher dele, era uma das obreiras dele, falou assim, não, você fala com a irmã tal que ela vai passar o endereço. Ela passou o endereço errado. Para não achar a igreja. Misericórdia. Porque ela não gostou. Não gostou do que viu. E aí nós ficamos perdidos, que a irmã que eu estava na Argentina levou eu de carro. Nós ficamos perdidos procurando a igreja. Aí o pastor ligou e falou: não tem nada a ver onde vocês estão. E aí ele foi, arrumou a moto de um irmão lá e foi nos buscar lá onde nós estávamos. Mas ainda cheguei na igreja, mas já estava o culto rodando, esse já pega de um pouco o clima, mas só fui lá ainda porque o pastor da igreja, que era ele, estava interessado, estava com o coração aberto. Mas eu vi que aquela obreira missionária ensinou de propósito endereço errado para não chegar na igreja, porque ela não gostou dos sinais. Então tem muita gente dentro da igreja incrédulo e muitos na posição de liderança, infelizmente. Sei que o pastor Ronaldo tem uma fé maior, eu estava até falando no outro podcast, que eu sinto dificuldade de ministrar em lugares assim, que a pessoa estão fechada, os pastores estão fechados, mas com o pastor Ronaldo, ele tem uma fé explosiva, talvez ele consiga romper. Eu não consigo romper às vezes, eu vejo que o pastor não está querendo, o outro não está querendo, eu fico meio, não consigo, parece que fluir tão bem. Você consegue fluir mesmo em um ambiente assim, que você conseguiu romper ali, mesmo com toda essa dificuldade, eu já ia ficar murchinho, acabar o culto, tchau, irmãos. Ainda até milagre aconteceu. Pastor, não é nem que a minha fé é maior que a sua, não é nem isso aí, é uma coisa, a questão, a dificuldade eu também tenho, mas é aquele negócio, se vira nos 30 agora, dá um jeito, né? Então, mas já teve situações em que eu só preguei também, teve igrejas que eu só preguei, e parecia que o pastor não queria que eu orasse por cura, não queria que eu fizesse nada, né? Eu te chamei aqui para pregar. Então, eu só preguei. Eu sou pregador, né? A vida toda eu fui pregador. E, né, Ministério de Cura é uma novidade. Antes disso, eu pregava já em conferências, congressos. Sempre fui um pregador avivalista, né? Eu amo pregar, eu gosto de pregar. Então, para mim, tá bom, vamos orar por cura, então vamos pregar. De Bíblia eu conheço um pouco, vamos pregar. Mas existem ambientes, sim, com certeza, e a gente tem uma dificuldade... E eu tô aprendendo com algumas pessoas como romper, sabe? Como romper, porque você vai ter... Inclusive, eu antigamente, no começo, eu queria ir em todas as igrejas que me convidassem. Eu queria ir. Eu falei, não, agora eu quero ir em todas as igrejas que me convidaram. Eu não vou fazer
corpo mole, vou me esforçar, vou sacrificar, eu quero pregar em todas as igrejas que me convidar. Quando eu comecei a perceber que não era assim que funcionava, eu comecei a perceber que tem igrejas que a gente precisa pedir permissão para Deus se deve ir ou não. E aí eu lembrei do Leandro Spence, sabe o Leandro Spence? Ele fala que quando ele recebe um convite, ele ora primeiro, e já aconteceu várias vezes, ele receber convites, às vezes de outro país, de igrejas grandes. Ele ora, 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 até Deus falar se vai ou não. Eu falo, não vá. E não vai. Porque, no mínimo, são pessoas que não vão aceitar o ministério dele, vão bloquear ele, né? Então, tem essa dificuldade, sabe? Eu ainda sou muito assim, se eu ver que não dá mesmo, eu não vou nem tentar. Vou orar, vou pregar, vou respeitar o lugar que eu estou, até porque a gente tem que respeitar, se é assim que eles creem assim, então vou respeitar o lugar aqui que eles creem assim, né? Mas geralmente, quando acaba o culto, sempre vem gente procurar a gente, né? Ora por mim, porque tem gente que já fica sabendo, conhece, né? Ora por mim, aí sempre tem algumas manifestação de Deus. E sobre, o pessoal fala muito hoje sobre o livre acesso, falando de poder, tem como se carregar desse poder, mesmo que seja no seu nível, mas você ser cheio desse poder para, quando for ministrar, você tá cheio, você conseguir ministrar. Ensina aí como ministrar debaixo desse poder, se eu posso me capacitar, me encher antes ou na hora. Eu acho muito mais prático tudo isso ser feito antes, né? Porque... Em casa. Em casa. E como você faz tudo essa você... preparação? O que acontece? É uma nuvem. Você se carrega, você carrega a nuvem. Em casa você carrega a nuvem, você enche a nuvem. Mas explica como enche essa nuvem. Quando você chega na igreja, você libera a chuva. E você tem poder sobre você liberar. Você consegue fechar. Você controla a unção. A unção você controla ela, né? A unção, Kennedy Reagan fala muito sobre isso, né? A unção, ela é um produto que você pega, que você sente. E não é uma coisa abstrata, né? É uma coisa concreta, você sente ela, você pega ela. Pastor, assim, como eu me carregar da unção, livre acesso, tem muitos ensinamentos na internet sobre isso. Eu acredito numa frase, numa palavra, uma palavra que Jesus disse assim: se não fordes como uma criança, não pode ver o reino de Deus. Jesus falou, trouxe uma criança e disse: se vocês não forem como ele, vocês não podem ver o reino de Deus. O acesso à unção é isso. É você ser como uma criança. Jesus disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O acesso à unção é a nossa fraqueza. Quanto mais a gente, diante de Deus, se sente fraco, mais temos livre acesso à unção. Porque é uma forma em que a gente se humilha diante de Deus, humilháveis perante a potente mão de Deus, ele vos exaltará. Diante dos homens, diante do mundo espiritual, nós guerreamos com autoridade e com fúria, mas diante de Deus somos aquela pessoa dependente, como uma criança, fragilizada, sabe, ali, necessitada. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá entendendo? Nós somos pobres diante dele. Então, esse é o livre acesso à unção. Livre acesso à unção é se esvaziar. Se esvaziar. Quanto mais você se esvazia, mais você se entrega, mais você se humilha, mais você se torna menor, mais livre acesso à unção você tem. É você entrar na presença de Deus em condição de filho. De um filho que precisa, depende de um pai, que carece de um pai, necessita de um pai. Está ali buscando o favor do pai. Então Deus se compadece, Deus olha, né? Deus olha e acrescenta sobre você mais unção. Então eu acredito que é assim que funciona, né? Oração não depende se você orou 2 horas. Eu orei 2 horas de joelho. Eu orei 2 horas. Às vezes as 2 horas que você orou errado. Orou sem renúncia, orou sem entrega. Orar não é falar. Tem momentos da oração que você vai ficar em silêncio. Só vai gemer. Só vai refletir, só vai pensar no céu.
É uma forma de você se rasgar por dentro. Então, tudo isso abre caminhos para a unção. Por quê? Porque o impedimento do coração é o nosso eu. Quando a fumaça me esconde, teus olhos me vê, porque o sacerdote entrava dentro do santuário, ele pegava o incensário e ele ia balançando o incensário. A fumaça ia preenchendo o ambiente. Quando o incenso já tinha coberto todo o ambiente, a ponto de que o sacerdote não enxergava a ponta do seu nariz, Deus aprovava a adoração. Quando é que nós alcançamos a unção? Quando nós não enxergamos mais nós mesmos. Quando o nosso eu já não sobrevive mais. Forte. Então, irmão, vai curtindo aí, tá sendo um ensinamento profundo aí. Como eu falei, se você não assistiu o primeiro programa, vai estar aqui no segundo link. E também você que tem fome, sede, quer ser usado na cura divina, quer ser usado em libertação, nós criamos uns 10 e-book com preço de menos do que uma pizza. Pelo menos na pizza da minha cidade, esse preço dos 10 e-book é bem baratinho. Vai estar aqui no primeiro link. 10 e-books sobre cura e libertação. Você que tem fome, você que quer ser usado por Deus, o conhecimento ajuda muito. O conhecimento libera muito. Então, 10 e-books por preço menor do que uma pizza. Você comer uma pizza, daqui 2 horas, 3 horas, vai embora. É como uma mulher que ia na fonte buscar água. Que tem que ficar sempre... sempre indo. Sempre indo. E o conhecimento vai estar para você para sempre. Para sempre. Qual as chaves para aqueles que tem muita gente que tem desejo de ser usado em cura? No meu canal fala, pastor, eu quero ser usado em cura. Até o seu programa Podercast, muita gente foi impactado porque se identificou, porque muita gente também estava buscando, querendo ser usado em cura. E você falasse essa chave para essas pessoas que querem ser usado em cura, qual seriam as chaves principais? Fale umas 3 aí que para começar, o que ele precisa fazer. Primeiro, eu creio assim, pastor, eu não tenho uma regra, tipo, se você fizer assim, desse jeito, porque é frustrar as pessoas. Eu acho que eu coloco um fardo nas pessoas quando eu falo isso. Inclusive, quem falou isso esses dias foi, se eu não me engano, foi ou Oral Roberts ou foi Kennedy Reagan, que eu estava ouvindo uma mensagem deles. Eu falo que você deve fazer assim, ser igual eu tô colocando um fardo sobre você, porque você vai fazer e não vai dar certo. Para cada um, Deus dá um caminho, Deus dá uma direção, Deus dá preço a ser pago, Deus prova de uma forma diferente. Mas, falando basicamente, para cura, a pessoa quer ser usada em cura, eu penso assim, quer ser usado em cura, Deus tem que achar você ocupado já fazendo trabalho para o qual você quer o cargo. Quando você vai procurar um trabalho numa empresa, o que eles te pedem? Currículo ou preencher uma ficha? O que eles procuram ter na ficha? E você já é ocupado fazendo aquilo que você quer. Tem experiência. Exatamente. Então, ou seja, você já está orando por enfermos? Você já está buscando os enfermos? Você já está visitando as pessoas? Você ora por celular? Você insiste, você tem... Mesmo não tendo resultados? Mesmo não tendo resultados. Pega o Todd White. Por quantas pessoas ele orou para ver a primeira cura? Foi quantas mesmo? 700 pessoas. E é interessante que disse que a mulher dele queria parar de andar com ele. A mulher dele não andava mais com ele. Ele orou por 700 pessoas sem ver nenhuma cura. Ele ficou 9 meses sem a mulher dele andar com ele em shopping, padaria. Por quê? Porque a mulher dele disse, eu tô pagando carão aqui, porque você vê uma pessoa doente na rua, você quer orar. Parava todo mundo que via doente pra orar. Ninguém era curado. Aí ela passava vergonha, ela disse, eu não saio mais com você. Ficou 9 meses. 9 meses. 9 meses. E sabe como virou a chave na vida dele? Em um culto que ele foi, alguém olhou pra ele e disse assim, você quer essa unção, né? Ele disse, eu quero. Aqui que eu estou dizendo. A gente está dizendo, eu estou orando e não tô vendo cura. Por quê? Porque lhe falta a unção. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a chave aqui, pastor, também. Eu tenho um livro que eu escrevi, né? A Unção, o Poder do Alto. E ali nós falamos sobre tudo isso e muito mais. Então, depois... Fala seu Instagram. O Instagram, @PR Ronaldo Dias _. Eu não sei se vai colocar aí. Vai colocar aí.
@PR Ronaldo Dias, _ PR de pastor. Lá você vai encontrar na bio o link, né, para minha página dos livros que eu tenho. Lá também vê os vídeos. Lá tem um livro, pode comprar esse livro, A Unção, Poder do Alto. Depois que ele orou por 700 pessoas, ele foi no culto, alguém disse, você quer essa unção? Ele disse, quero. Então eu disse, então receba. Na hora que falou receba, veio um choque, ele caiu. Quando ele caiu, ele começou a gritar, para longe de mim, sai de mim, não me toque, não me toque, eu vou morrer, eu vou morrer. E o pregador dizia, calma, calma, você não vai morrer, calma, calma. E o pregador chegava perto dele, ele gritava com o pregador, né? Não chegue perto de mim, vai para trás, calma, calma. E ele ficou ali dias e dias sentindo aquela eletricidade. E dali, as curas das quais ele tinha fome e sede começaram a acontecer. Agora, pastor, eu penso o seguinte, esse é um pensamento meu. Tudo está dentro de um propósito. Deus não te dá o dom de cura se não é o propósito de Deus te usar na cura. E você, eu acho que também tem Porque senão, eu já teve várias outras que eu busquei e não recebi. Continua. Não, que eu ia falar assim, a fome talvez já mostra que é um desejo, né? Exatamente. Orar 700 vezes e não ter resultado, ainda assistir. Vamos dizer, eu tinha parado na 99. Não sei nem se eu chegava na 99. Eu talvez tinha parado antes. Então via que era uma fome, um desejo. É porque era Deus colocando isso nele. Então, aqui que está uma chave. Você vai sentir o chamado. Comece a se ocupar. Vou dar um exemplo. Tudo que Deus faz é por dentro de um propósito. Por que esse cego nasceu cego? Está cego porque seus pais pecaram ou porque ele pecou? Pergunta boba. Como é que ele pecou? Não tinha nem nascido. Né? Jesus disse, não, nem por causa disso, nem por causa daquilo. É por causa de um propósito. Por causa de um propósito. Para que se manifestasse o reino de Deus. Jesus não está dizendo que foi a vontade de Deus ele nascer cego. Ele está dizendo, ele cruzou o meu caminho para um propósito. Manifestar o reino. Então, não significa que tem gente que vai nascer doente, porque é um propósito, nascer doente para alguém depois achar e curar ele. Não. Então, o que acontece? Existe um propósito. Todo chamado, a unção que você quer tem que estar alinhado ao propósito. Alinhado ao propósito. Antes de eu receber o dom de cura, pastor, eu não dormia. De desespero. Querendo a unção. Querendo a unção. Eu não dormia. E por que você queria a unção de cura? Começou a vir dentro de mim um desejo enorme de ver pessoas curadas. E principalmente compaixão. Pelos enfermos. Principalmente. Porque eu já trabalhava em libertação. Mas né? Você libertando as pessoas e orando para as pessoas e não tinha resultado? Só, assim, libertação, aquele negócio de expulsar demônio e tal. Mas cura mas eu via muito enfermo. Eu via muita gente doente. E não era curado? Ninguém era curado. Então eu via muita gente doente, então eu via o sofrimento, eu ficava pensando, se fosse eu que estivesse naquela cama doente, se fosse eu que estivesse com aquela dor, eu começava a me sentir mal. E eu comecei a buscar muito a Deus e eu chorava. E aí aconteceu que todas as noites que eu ia orar, eu abria a Bíblia e saía em textos de cura. Todas as vezes. Eu abria a Bíblia e quando eu lia os textos de cura, eu começava a chorar. Então era Deus já trabalhando em mim, me preparando para este propósito. Então a unção tem que estar alinhada dentro do propósito, sabe? A unção tem que estar alinhada no propósito. Você quer a unção? Primeiro descubra o propósito. É uma grande chave. Porque se você quiser unção sem propósito, você desvia no meio do caminho. Você não vai conseguir, você não vai crescer, você não vai progredir, você vai se frustrar. Então a unção está alinhada dentro do propósito. O propósito de Deus para você é esse? Quais são as motivações do seu coração ao querer ver cura divina? Então, a partir do momento em que você estiver alinhado a esse desejo, vou dar um exemplo aqui. Eu esqueci o nome dele agora. No Avivamento de Gales. Evan Roberts. Evan Roberts orou por muitos anos, né? Para Deus... O avivamento na nação. Mas quem foi que influenciou ele a fazer isso? Porque tudo que Deus faz, pastor, é por meio da oração. Deus não faz nada se não for por meio da oração. Tudo que Deus faz é por meio da oração. Quando Deus quer trazer um avivamento, ele faz o quê? Leva o povo a orar. Todos os avivamentos. Alguém estava orando por avivamento.
Da Rua Azusa. Da Rua Azusa. O pastor orava 7 horas por dia clamando. Então, toda vez em que Deus quer manifestar, ele vai começar a despertar um povo para ele se manifestar. Então, Evan Roberts, tem uns trechos lá da história dele, diz que Deus sacudia a cama dele às madrugadas, balançava a cama dele. E ele ouvia a voz que dizia: ore por Gales, ore por Gales, ore por Gales. Então, o sentimento que estava no coração de Evan Roberts era o sentimento de Deus. Deus vai te usar com cura, ele vai começar a te incomodar. Ele não vai deixar você dormir. Ele vai te despertar para um chamado. Né? Vai te despertar para você poder fazer aquilo que ele quer cumprir na vida das pessoas. Então, chamada para cura, você que quer ser usado para cura, é isso. Você quer unção de cura, esteja alinhado a esse propósito. Seja sensível ao caminho que Deus está te levando e se entregue. E já comece a se ocupar. Porque Deus não chama ninguém desocupado. Deus não chama ninguém. Onde foi que Elias achou Eliseu? Trabalhando com bois. Onde Deus chamou, quando Deus chamou Amós? Trabalhando com bois. Quando foi que Jesus achou os discípulos? Na pescaria. Então Deus não chama ninguém desocupado. Para Deus te usar em uma área, ele tem que achar você já se preparando. Quando foi que Eliezer saiu à procura de uma esposa para o seu senhor Isaac? E ele foi à procura de uma esposa quando ela estava voltando com ele montada no cavalo, com um véu sobre o rosto. Isaac estava onde? No campo orando. Sabe quando é que a unção vai chegar? Quando ela te achar ocupado, fazendo aquilo do qual você quer ser usado. Pega essa chave aí, começa a orar pelo enfermo, mesmo se não tiver resultado ainda, começa a orar. Deus, você está ativando a fé, começa a orar, buscar, e com certeza Deus vai conectar pessoas, pastores, pessoas que têm a unção, lugares, regiões, vai ser conectado. Em pastor Ronaldo, independente do ministério, nós falamos de cura aqui, mas todos precisam do poder de Deus. Se você, pelo menos eu li o começo de uma igreja pentecostal aqui, no Brasil, você ficar admirado, o Diário do Pioneiro, da CPAD. O poder de Deus era algo forte ali naquela época. E vários ministérios nasceram debaixo de um poder sobrenatural, assim, que você fica espantado, não só na questão de cura, na profecia, na revelação, nos dons espirituais, e coisas assim que você fica assustado, você fala: oh, será que isso acontecia naquela época? E hoje, a grande maioria da igreja, eu gosto de falar assim, se orar por uma planta, a planta morre, o crente. O crente está tão pesado que se ele for jogado, eu gosto de falar assim, se jogar o Daniel na cova dos leões, se jogar um crente na cova de um gato, o gato mata ele. Porque eles não estão sem fé. Por que falta esse poder? Independente da cura, em qualquer área, as igrejas não têm mais isso. O que está faltando? Os líderes, os irmãos. Espírito da Grécia. Explica aí. Espírito da Grécia. O que é o espírito da Grécia? Paulo, quando chegou em Atenas, ele foi pregar aos gregos. Os gregos eram conhecidos por serem estudiosos. A Bíblia diz que eles se ocupavam boa parte do dia a contar novidades. Eram homens cultos, inteligentes, sábios. Paulo era um homem estudioso. Paulo era homem conhecedor da lei, conhecedor de muitos idiomas. Era alguém estudioso. Paulo era culto. Não era indouto como os pescadores. Quando Paulo foi ter com os gregos em Atenas, se você for ler a Bíblia vai dizer que Paulo ele não teve muito sucesso na Grécia. Lá em Atenas, ele não abriu igreja, porque ele foi com palavras de sabedoria humana para tentar ganhar os gregos. Por isso que quando Paulo começou a pregar, quando ele entrou na questão da ressurreição, disseram: amanhã te ouviremos novamente. Mais tarde ouviremos você mais uma vez sobre esse assunto. Então Paulo tentou ganhar os atenienses através da sabedoria humana porque achou que, chegando lá, só ia ganhar eles com sabedoria porque eles eram cultos. Então Paulo não implanta igrejas em Atenas. Tem lá um pingado molhado, que creu, que aceitou Jesus,
mas você não vê avivamento em Atenas. Quando Paulo sai de Atenas, para onde é que ele vai? Para Corintos. Lá em Corintos ele disse: eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. O evangelho é demonstração de poder. Então, para uns, a pregação da cruz é loucura, mas para nós é o quê? O poder de Deus. O espírito da Grécia impede muitos conhecer o poder de Deus. A gente vê uma limitação nas igrejas hoje em dia, e as igrejas, elas estão muito religiosas. Elas querem explicar tudo por meio da razão. O espírito da Grécia tem que ter razão para tudo, né? Vou dar um exemplo aqui que até é engraçado. Uma vez alguém falou assim para mim: por que você assopra para as pessoas? Onde você achou base bíblica para poder soprar nas pessoas? Eu respondi: bom, se você quer uma base bíblica, eu vou dar uma. Jesus cuspiu na boca de uma pessoa muda. Então, se é para usar base bíblica, vamos cuspir no povo. Então, a questão aqui não é questão de base bíblica. A questão aqui é de a gente limitar as coisas. Limitar o poder de Deus. Ele não nos deixou um método, ele nos deixou um modelo. Você não faz conforme o método, você faz conforme a sua fé te manda. Eu não critico quem joga o paletó. Eu não critico quem assopra. A gente critica muito, pastor, a gente critica muito as maneiras como as pessoas fazem, mas a gente não critica os frutos que dá. Jesus disse: se vocês não creem em mim, acreditam pelo menos por causa dos frutos que acontecem. Você vê um milagre acontecer, por exemplo, o Gadareno. O Gadareno foi liberto. Você acha que a cidade de Gadara não conhecia o Gadareno? Não sabia a vida que ele vivia, o sofrimento da família? Vivia no meio de sepulcros. Uma pessoa vivia andando nua para lá e para cá. O dia que foi liberto, Jesus expulsou o demônio. O demônio entrou nos porcos. Aí as pessoas expulsaram Jesus da cidade, ao invés de ver um gadareno que foi liberto, louvarem a Deus pelo gadareno. Eles, pelo contrário, expulsaram Jesus da região. Ficaram assustados. Quando você vê aquele homem que estava no tanque de Betesda, e era um dia de sábado. Olha só que interessante. Dia de sábado. A Bíblia diz assim, que lá no tanque de Betesda, na Casa de Misericórdia, é chamado Casa de Misericórdia, eu não me lembro, eu posso estar errando, mas eu acho que era 38 anos que ele estava lá. 38 anos, né? 38 anos lá. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele disse: o que acontece? Por que você está? Ele disse: porque eu estou aqui esperando o anjo agitar as águas, mas aí quando ele vem alguém primeiro do que eu e entra e é curado e eu fico aqui. Aí Jesus disse: como é que você está fazendo aqui? Hoje é sábado, então ninguém vem sábado aqui, porque anjo não desce aqui dia de sábado, né? É proibido. Anjo descer dia de sábado aqui é curar, é proibido. Por que Jesus foi lá no dia de sábado? Porque a religiosidade do ambiente impedia qualquer cura acontecer no sábado. Qualquer mover das águas no sábado. Você percebe como a gente limita as coisas. As pessoas estão limitando o poder de Deus. Você pega a internet aí no YouTube agora e você vai ver bruxos levitando na África. E você vai ver bruxos levitando na África e você não vai duvidar. As pessoas: irmãos, lá na África os bruxos estão levitando. Aí quando você vai ver o diário de Gunnar Ving, que tinha crentes que levitavam no meio do culto, vai te chamar de fanático. De mentiroso, de bruxo. De bruxo, de mentiroso, entendeu? De herético, heresia. Essa palavra ele usa muito no Instagram. Usa muito. Heresia. Falso profeta. Né? Então o que é isso? É espírito da Grécia. É o espírito da Grécia. A gente começamos a limitar o poder de Deus. Né? Eu comecei a ser perseguido um tempo. Para Deus curar, Deus precisa fazer isso. Eu não vou perguntar para Deus se precisa fazer ou não. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o resultado. Foi curado? Amém. Recebeu a bênção? Foi liberto? É isso que eu estou preocupado. Então a gente tem esse problema hoje em dia. As igrejas, elas estão muito mecanizadas. Elas são muito mecanizadas, sabe? É muita programação do homem e pouco fluir do Espírito Santo. As pessoas restringem o mover, restringem o poder de Deus, restringem. Então é aquilo, uma coisa que eu ouvi um dia no seu podcast aqui, não lembro que pastor que era, mas ele disse assim: eu prefiro estar no lugar
aonde há excesso do que no lugar onde há omissão. Porque no lugar onde há excesso, a gente ainda pode consertar e ajustar as coisas, mas ter um mover de Deus. Agora, aonde há omissão, aonde há cemitério, há morte, não há mover de Deus nenhum. Vidas não são curadas e vidas não são libertas. Então, a gente olha para um evangelho, pregamos um evangelho e não vemos um resultado de um evangelho. Evangelho de cura, de milagres, justamente porque as pessoas dizem assim, né, pastor? Deus não cura como antigamente. Eu também falei várias vezes isso, mas por que eu falei? Por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento das coisas. Não via, né? Não via curas. Eu não via as curas. Mas quando eu comecei a ter mais, permitir que minha mente se abrisse, porque isso é uma permissão. Tudo começa aqui, ó, pela mente. Você tem que se permitir. Isso chama-se humildade. As pessoas servem mais a placa da igreja delas do que o próprio Deus. Elas servem a uma denominação, não a Deus. Então você fala assim, a minha igreja não permite. Não, é a Bíblia que não permite ou é a sua igreja que não permite? Então as pessoas, quando elas ficam assim, elas são limitadas a dar passos maiores do que aquele, porque elas têm medo de retaliação, né? Retaliação dos seus líderes, têm medo de... Tem vários temores, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam restringidas. Então, quando eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada, não é possível, porque tem milagres ali, tem milagres lá, e eu não vejo milagres no meu convívio, na minha vida, no meu ministério. E comecei a abrir a mente, comecei a procurar, permitir, com cautela eu fazia, com medo eu fazia, sabe? Com medo de entrar em terreno perigoso e depois pagar preço por causa daquilo, receber maldição de Deus por causa daquilo. Então eu ia com muito medo. Só que a minha fome era maior do que o medo. A minha fome era maior do que o medo. Então eu pensava, eu vou até o fim, mais uma hora eu vou achar. Minha fome de querer conhecer Deus mais de perto e conhecer mais mistérios. Enfim. E eu comecei a, como o senhor já falou aqui, conhecimento. Conhecimento destrava isso aqui, irmãos. Destrava. A minha mentalidade começou a mudar para entender que os milagres, eles não estão isentos. Os milagres acontecem ainda nos dias de hoje e Deus está usando muitas pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Nesse tempo para cá, a igreja tem se levantado com escola de profetas, escola de unção. Nunca vimos uma geração que está sendo tão impactada agora com esse mover. E as igrejas que não abrirem a mente para isso vão ficar fechadas, com pessoas doentes lá, com pessoas enfermas lá. Sabe? Acreditando de que a doença é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você fique doente. É a vontade de Deus que você fique assim. É uma aprovação que você está passando. Né, pastor? Tem que mais? Né? Castigo, pode ser. Deus está castigo. Deus está castigando. Deus está te dando uma lição. Uma lição. E aí você não luta pela cura. Porque o que você ouve nas igrejas é assim, o que importa é a salvação. O que importa é a salvação. Mas quando Jesus curava, ele dizia o quê? A tua fé te salvou. Te salvou. Então Jesus está dizendo, eu estou te curando e estou te salvando. A cura faz parte da pregação do evangelho. Jesus não morreu. Quando Jesus morreu, ele levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então ele não morreu só para eu ser salvo, ele morreu para me curar também. Ele morreu para me libertar de qualquer escravidão. Qualquer escravidão. A pessoa fala, mais importa a salvação. Não, nós temos que pregar a salvação na igreja. Irmãos, preste bem atenção. A nossa função como salvos, regenerados, redimidos pelo sangue de Jesus, não é mais buscar o céu. A nossa função é trazer os céus até a terra. A nossa função agora é manifestar o reino de Deus. Jesus disse, se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse, vão nas aldeias, nas cidades circunvizinhas, curai os enfermos que estiverem lá e digam, o reino de Deus está entre vós. Então hoje a nossa função é manifestar o reino de Deus na vida das pessoas. E não é só dentro da nossa placa, da nossa denominação, é para todas as pessoas. Glória a Deus. E isso é vencer o espírito da Grécia.
Espírito da Grécia. Então, pastor, não se conforme numa igreja sem milagre, sem cura. Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Até Jesus voltar, ainda ele vai continuar curando, vai continuar libertando, vai continuar salvando. Então, eu, como pastor de igreja local, agora estou itinerante, mas fui 20 anos pastor de uma igreja local, você não pode se conformar numa igreja sem milagres, sem curas. Você tem que buscar. E esse programa Podercast já está servindo, pastor, para abrir a mente, para abrir o entendimento de muitos líderes, tem muitos pastores, muitos missionários que assistem o programa, irmãos de igreja estão sendo ativados com esse programa. Então, vou falar de novo, vai dando like, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também compartilhe esse programa. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Esse programa Podercast é mais do que um podcast, está sendo uma escola, né? Porque é liberado muitas chaves está sendo liberado nesse programa. Então, pegue as chaves aí, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, eu queria, nós não combinamos, mas eu queria que eu estava pensando em fazer 2 orações, que o pessoal sempre recebe bastante. Muita gente, eu comecei um propósito na madrugada e muito dos pedidos é por cura, muita gente doente, familiares doentes. Então, a primeira oração é essa. E aí, no finalzinho, ainda não está no final, mas no final você orar por transferência, por impartição. Sabia que você ia pedir isso. Isso aí não pode faltar. Cereja do bolo, né? Tem cereja do bolo. Então, é por isso que vai ser no final. É impartição no final. Mas orasse agora... A impartição no final para ninguém ir embora agora, né? Ficar até o fim. Ficar até o fim. Assistir até o fim. Às vezes a gente está fazendo uma live e alguém comenta lá, vai ter transferência? Vai ter transferência? Aí você orasse para o enfermo, aí depois no final vamos orar por transferência. Amém. Vamos orar então pelos enfermos. Você que está enfermo, né? Dias atrás eu recebi um testemunho de uma pessoa que estava enferma. Eu nem sabia que ela estava na live. Tem pessoas que estão na live, às vezes a gente não sabe. E ela pegou o celular e colocou no lugar da enfermidade. E ela foi curada, né? Então, como eu disse, não é um método, é um modelo. O que a tua fé manda você fazer? Então você vai fazer conforme a sua fé manda. Você só chega aonde a tua fé te leva. Você crê, se você colocar a mão, pegar uma peça de roupa de alguém, né, para que represente alguma pessoa, é aonde a tua fé te manda. Não é eu que vou dizer, é a sua fé vai ser ousada. Você honra a Deus com a fé e Deus honra você. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero te agradecer, quero te pedir no nome de Jesus, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora, nessa transmissão. Eu peço que o Senhor alcance agora, Senhor, cada vida, cada lar, no nome de Jesus. Onde houver enfermidades, doenças, sim, lares que estão sendo consumidos por doenças, enfermidades, pessoas que não dormem, pessoas com medicamentos, tomando remédios depressivos, ansiedade, pessoas que sentem dores no corpo, pessoas que estão acometidas com câncer, pessoas que estão acometidas com enfermidades desenganadas pela medicina, pessoas que estão com problemas no coração, pessoas que estão sendo atacadas por espíritos de enfermidades, pessoas que estão com problemas no estômago, ossos, nervos, juntas, medulas, pessoas que estão com problema nas vistas, outras com problemas na audição, perdendo a audição. Nós liberamos agora, no nome de Jesus, uma unção de cura agora, vai tocar esta pessoa agora. Dependente de que essa pessoa assista essa live depois, ela vai ser tocada por causa da fé. No nome de Jesus agora, Espírito Santo vai até essa pessoa agora, libera agora a cura, saia todo espírito de enfermidade, doenças vão embora, nódulos desapareçam, seca-se pela raiz todo o câncer. No nome de Jesus agora, hematomas, inflamações. Em nome de Jesus agora, toca nos órgãos do Espírito Santo, desinflama agora esse intestino dessa pessoa, mata agora, destrói, Senhor, esta célula de gordura. E essa pessoa começa a ter saúde agora, começa a emagrecer.
No nome de Jesus agora, visão seja aberta. Efatá, abra-te ouvidos. Em nome de Jesus agora, Sim. joelhos, artelhos, ossos, sejam tocados agora, nervos, começa a se moverem agora. Espírito de Deus, leva essa pessoa agora à cura dos ossos, começa a mover os ossos agora, começa a mexer as pernas, colunas, vértebras, bico de papagaio desapareça, hernias de disco desapareçam, artrose desapareçam, ossos sejam restaurados, milagres criativos agora, tímpanos novos, córneas novas, vista nova, órgãos novos, que desça do céu agora, órgãos novos no corpo desta pessoa agora, que está no leito de enfermidade, de doença, receba a cura agora. Nós ministramos em nome de Jesus. Eu venho contra todo espírito de enfermidade, doenças. Vão embora agora em nome de Jesus e receba a cura em nome de Jesus. Sinta o calor do Espírito Santo, sinta o formigamento, sinta o choque, sinta a vibração, o poder, a anestesia. Pai, envia anjos de cirurgia e começa a fazer cirurgia no seio desta mulher. Começa a fazer cirurgia, Senhor, nesta pessoa, neste homem agora. Faz a cirurgia onde precisa ser feito agora. Arranca, alinha todas as coisas. Em nome de Jesus, que a cura e a unção de cura te visite agora. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando você, com certeza, pessoas recebeu o milagre, a cura. Você escreve aqui, ó, fui curado, escreve seu testemunho aí no comentário, o milagre que você recebeu. Receba aí, em nome de Jesus. Pastor, nesse tempo de 2 anos que você está ministrando cura, qual foi, pelo menos, 2 curas que mais te impactou? Que você falou, aquele dia, 2 curas que você acha que foi muito especial ou diferente? 2 curas que aconteceu foram 2 curas... 2 curas ou milagre, né? É, exato. A diferença de cura para milagre, né? Eu acredito que uma foi cura e uma foi milagre. Uma cura foi lá em Cerquilhos, interior de São Paulo. Eu contei isso na live lá que a gente fez, de uma criança. Ali foi um milagre, né? De uma criança paraplégica. E eu não ia orar por ela. Quando eu vi a criança paraplégica, estava sentada lá, ela estava lá atrás com a mãe. Você não ia orar por quê? Eu não ia orar por ela porque eu chamei os enfermos na frente e ela não veio. Né? Eu falei, ainda bem que não veio. Você já tinha visto ela? Eu já tinha visto, eu vi lá atrás, né? Mas, sinceramente, eu não estava com fé para ver aquele milagre. Eu não tinha visto ainda nenhum milagre deste naipe, né? No meu ministério. E ali foi uma novidade, porque foi algo, né? Eu não esperava. Mas quando chegou no último dia, e não era nem um culto de cura, era só um culto de oração, e já tinha passado 2 dias que eu tinha pregado, orado por curas, e naquele 3º dia era só um culto de oração, normal. Era uma segunda-feira. Nem pro culto eu ia naquele dia. Eu fui porque o pastor foi atrás de mim, ficou sabendo que eu ainda estava na cidade, né? E eu queria conhecer só a cidade, queria tomar um milkshake com a família e ir embora no outro dia, enfim. Aí o pastor sabia que eu estava na cidade e disse, pastor, vai lá no culto hoje lá com a gente. Então eu acabei indo. Fui no culto, e aí eu não queria orar, fiquei na minha, falei, não vou orar por ninguém, né? Porque agora eu só vim participar da oração, não vou pregar, não vou fazer nada. E foi isso que aconteceu. Quando acabou o culto, o pastor disse assim, irmãos, dá as mãos que nós vamos orar pelos enfermos. Aí eu pensei, poxa, eu vim aqui para orar pelos enfermos. E o pastor disse que vai orar pelos enfermos, não é uma indireta? E ele disse assim, tem muita gente doente, né, irmão? E olhava assim para mim com canto de olho. Já tava falando, veio, cara. Aí eu percebi que ele queria que eu orasse por cura. Eu falei, tá, vou orar por cura. Aí comecei a orar por algumas pessoas. E aí quando eu disse amém, eu vi alguém dizendo lá atrás, amém não, faltou meu filho. Eu disse, então traga. Aí o público abriu. Quando abriu aquele público, vinha a criança se arrastando, né, com as pernas mortas mesmo, né? Nasceu uma formação. Quando você viu vindo assim, veio fé no seu coração? Eu olhei para trás para ver se tinha alguma porta de emergência para sair. Não me veio fé. Eu não sei nem o que eu senti naquela hora, sabe? Eu fiquei, na verdade, assim, eu pensei, eu vou orar. Vou orar. A vontade de Deus vai curar, né? E a criança veio se arrastando assim, né? Arrastando. Chegou até mim.
E eu olhei para a igreja e joguei a responsabilidade para a igreja. Eu falei, quem crê que ele pode ser curado? Amém, amém. Eu falei, se não for é porque vocês não crê, viu? Você falou isso? Falei. A culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Eu tô sentindo aqui alguém bloqueando o ambiente aqui, mas isso eu não falei, não. E aí eu coloquei a mão na criança e eu não fiz aquela oração em nome de Jesus e tal. Eu falei, não, vou fazer uma oração simples. Cheguei no ouvido dele e falei baixinho. Eu disse, espírito de paralisia, sai. Eu disse isso. Quando eu terminei de orar, eu olhei pra ele e disse, sente alguma coisa? Só que era só entre eu e ele ali, né? Sente alguma coisa? Não tava falando alto? Não, eu falei baixinho, só pra nós dois ali. E ele falou assim, sinto. Eu falei, o que você tá sentindo? Ele, tô sentindo as minhas pernas. Eu falei, você nunca sentiu suas pernas? Ele disse, não. Eu disse, então levanta. Aí eu me enchi de fé. Aí eu, levanta e anda. Aí eu, levanta. Aí ele pegou e levantou. Criança, com as pernas meio tortas, né? Toda torta assim. E começou a andar Mas nunca na igreja. tinha andado. Nunca tinha andado. Nasceu com uma má formação nas pernas e com paralisia. Paralisia infantil. Não tinha a perna morta, não sentia as pernas. A mãe depois gravou um vídeo pra mim, a mãe, contando o testemunho e tocando assim nas pernas dele, falando, você tá sentindo? Ele, toma, essa é a perna direita, essa é a perna esquerda. Porque ele não sentia. E era uma profecia que ela tinha recebido. Deus ia começar a curar a criança. Né? Então é um milagre que eu não esperava, mas a mãe tinha fé. Ela creu. E Deus se utilizou da fé dela para aquele negócio. Eu não ia ministrar sobre ele, mas de mim saiu virtude. Porque alguém tocou na orla. Então foi isso que aconteceu. A virtude de Deus, através de mim, saiu e tocou na criança porque alguém tocou na orla. É um milagre que eu não esperava. E outro milagre foi uma cura que aconteceu, que eu não sabia o problema. Eu achei bem melhor também não saber o problema. Porque quanto menos você saber, isso aqui é uma dica, você é o que vai orar por cura, viu? Não fica perguntando tudo. Então fala, onde dói? Dói aqui, já ora. Porque pode ser que a pessoa comece a contar, operei o coração 10 vezes, sei lá o que, abriu o rim não sei quantas vezes. Vai desmotivando você, né? Então, aí eu orei para uma pessoa que disse que tinha um problema nos ossos, né? Quando eu fui ministrar nessa pessoa, era um senhor de idade já. Esse senhor de idade, ele caiu pelo poder de Deus e todos os ossos do corpo dele começou a mexer. Todos. Começou a mexer os ossos dos braços, das mãos, e mexia os ombros, e mexia a coluna, e tudo ia mexendo. Foi mexendo o pescoço, foi mexendo e foi indo para as pernas. Eu só observando. Aí levantava as pernas lá em cima, baixava, erguia, ia para frente, tudo. E a mulher ficou desesperada, né? A mulher começou a gritar. Esposa. Vendo aquilo. É, porque ela disse, ele não faz essas coisas. E quando terminou, eu fui perguntar o que era o problema dele. Ele disse, eu nasci com todos os ossos, com má formação em todos os ossos do corpo. Todos. Forte. Aí até eu fiquei abismado. A minha fé aumentou nessa hora. Então aí foram esses 2 milagres que... Tem outros que agora eu não lembro, né? Mas às vezes eu... É interessante, pastor, que você fala no primeiro podcast, que não assistiu, fala de novo, tá aqui no segundo link na descrição. Você recebeu essa unção de ministrar começou com os ossos, né? E tá aumentando em outros níveis. Igual parecido com Davi Feijó. A transferência, né? Você começou a ministrar igual a ele. Mas você aprendeu, você recebeu a unção que você fala lá no podcast que você participou, recebeu essa unção. Mas como você aprendeu a falar na hora? Ou é por inspiração? Ou tem um módulo? Você viu como ele ministra? Viu outras pessoas falar assim, ó, agora vai tocar ali. Esses comandos que dá algum ministro de cura. Foi observando outros ministros. Ah, você tinha unção, mas você mesmo assim... É porque aí que tá uma chave muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Mais importante do que receber a unção é saber como ela funciona. Para falar como vai ministrar. Tem muita gente com unção. Quando eu fiz tem uma live que eu fiz sobre como curar as vistas. Não é uma regra que fala assim, ó, se você pôr a mão aqui, se você levantar a palma da mão, se você dizer essa palavra certinho, vai acontecer. Não é isso que eu quis dizer.
Eu estou querendo dizer é você entender como a unção flui. Aí que a gente chega na questão de sugar a unção, né, de livre acesso, de você sentir a unção ali, o poder para poder descarregar na pessoa. Então não é só nos olhos. Você pode usar isso em áreas em que você vê que Deus flui mais, né? Mas se você pode começar testando nas pessoas, nos olhos e começar a ver algumas coisas acontecer. Agora, eu comecei a me destravar e a fluir quando eu comecei a ter conhecimento como funcionava, como entender. Tipo, negócio de comando, eu nunca ouvia falar, dar comando. Pelo contrário, eu trabalhei a vida toda com libertação. Então, para mim, qualquer pessoa que caía era demônio. Qualquer pessoa. Caiu, põe a mão na cabeça e expulsa. Entendeu? Então, para mim, era isso. Então, hoje eu vou nas igrejas, as igrejas não sabem disso. Quando eu tô orando, cai gente, já vai lá a gente expulsar. Eu falei, não, irmão, não põe a mão não. Eu tenho que falar, não põe a mão não. Às vezes, quando a pessoa... Até a gente tem esse entendimento que quando é demônio, ou quando é uma ministração de Deus levando a pessoa a uma mesa de cirurgia, a gente já viu muito isso acontecer. Pessoa só anestesiada e dorme literalmente. Eu estava numa igreja lá em Minas Gerais, eu disse assim, uma pessoa aqui vai receber uma anestesia, ela vai dormir. Uma irmã grávida, ela dormiu na hora, eu vi ela fazendo assim, ó. Quando eu tava falando, eu vi ela fazendo assim, ó, virando os olhos. Aí pegaram ela no colo, colocaram ela no banco e o culto foi embora. Ninguém conseguia acordar ela. Ela dormiu o culto inteiro. Quando ela acordou, tinha sido feita uma cirurgia na coluna. Ela tinha um problema sério de coluna. Então, quando você não entende isso, você vê cair, você já fala que é demônio. Demônio. E nem sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Então, aqui vai uma chave para você que quer ministrar cura. Entenda quando Deus está levando as pessoas a uma operação. Quando eu percebo que uma pessoa cai, eu já não faço mais nada. Se eu estiver orando, a pessoa cair, babuçar, gritar, reação de demônio é uma coisa. A gente vai lá, começa a repreender, né? Começa a orar. Sem precisar gritar também, em desespero, não. O diabo, ele não treme com o tom da voz. Ele treme com a autoridade que você carrega. É isso que ele treme. Né? Então, uma pessoa anestesiada, eu percebo que ela é anestesiada, eu não tenho mais nada que fazer. Não é comigo agora. É com Deus, é com os anjos. É com o poder de Deus que vai ministrar na vida da pessoa. Uma coisa eu tenho certeza. Quando ela levantar, não tem mais nada. Então, tudo isso é uma coisa que eu tive que ter no sensibilidade, aprendendo e prestando atenção. E deixei, pastor, de ver muitos milagres porque não entendia. É como assim? Porque eu cheguei em lugares e não sabia ministrar isso. Não saber como. Não sabia como ministrar. Você tinha unção e não sabia como fazer. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Não sei nem se tem tempo ainda. Tem. Aí depois ainda a oração da transferência. Não pode faltar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu chego no ambiente, eu percebo se vai ter anestesia ou não. Você já sente? Já sinto. Às vezes eu sinto ela muito forte. E eu até falo, irmãos, vai ter muita gente anestesiada aqui. Você sente o quê? Eu não sei explicar, é uma sensação, né? Uma sensação forte dentro de mim. Eu percebo, eu sinto que ela vai acontecer. Mas já teve um lugar que eu chegava, eu sentia, aqui ninguém vai ser anestesiado. Ninguém. Ninguém era. Então, uma coisa que nos faz ter acesso à unção, aproveitando, falando nesse assunto, é o desejo. Quando você ministra cura, o que você deseja que aconteça? Muitas curas acontecem por causa do desejo. Por exemplo, crescimento de ossos, né? Ora lá, coluna, braço cresce, perna cresce. Nem sempre você vai precisar falar. Braço direito, alinha com o braço esquerdo. Você só olha e deseja. Antigamente eu falava, porque eu pensava, se eu não falar, não vai acontecer. Eu tenho que falar. Hoje não. Hoje eu olho e desejo. Eu pego uma pessoa, tá com o braço, já peguei pessoas com o braço assim, ó. Com a coluna assim, gente que nasceu assim, escoliose. Eu olhava assim, olha isso aqui, irmãos. Eu pegava o braço dela, olha isso aqui, o que Deus vai fazer. Eu já desejava. E na maneira que eu desejava, o braço já ia crescendo. Então, o desejo, você tem acesso à unção.
são coisas que você vai aprendendo. Sabe? Você já percebeu que tem homem de Deus que sai curando gente sem abrir a boca? Pega o que já faleceu lá da África, o dele. TJ, Joshua? Joshua, né? Acho que é. Ele saía só assim, ó, pôr na mão, não falava nada. Saía pôr na mão e ficava lá assim, olhando. Porque ele já enxergava o que Deus ia fazer. Então, isso é confiança naquilo que você está fazendo. E quando você está inseguro, você quer falar, quer gritar. Grito, sabe? Agitação demais é insegurança. Você está inseguro. Mas quando você está em paz no que Deus vai fazer, sabe que a unção está ali. Você apenas deixa ela fluir. Glória a Deus. Pastor, transferência. Aperte o cinto. Né? Vamos orar então, irmão, você que tem um desejo. Amém? Deus pode pôr até pó de ouro aí, azeite, pó de diamante, né? E às vezes você não está nem esperando isso acontecer e acaba acontecendo, porque é sinal de algo de Deus vindo sobre sua vida. Basta apenas você desejar. Então tudo está no desejo. Senhor Jesus, eu lhe peço agora que o Senhor alcance as pessoas que estão nos assistindo agora, no nome de Jesus. Toque na vida delas, libera uma unção agora. E venha uma unção de cura, uma unção de milagres. Aquilo que o Senhor me deu, que o Senhor dê 4 vezes mais para esta pessoa. 4 vezes mais para esta pessoa. Que esta pessoa possa receber muito mais um ministério de muito mais milagres. Um ministério de muito mais influência. No nome de Jesus. Espírito Santo, toca agora nessa pessoa, vai visitando agora. Que ela receba sinais, prodígios e maravilhas. Pó de ouro, que ela receba pó de ouro. Que ela receba pó de diamante, azeite escorrendo pela mão. Tem uma pessoa que vai receber, essa pessoa vai assistir a live, ela vai estar assistindo a live, e ela vai receber muito azeite. Eu estou vendo muito azeite, essa pessoa vai receber muito azeite. O azeite é um significado espiritual, ministerial, de algo que você está pedindo e Deus está confirmando. É uma unção que está vindo sobre ti. Em nome de Jesus, Pai, flui essa pessoa agora com essa unção de poder. Dá a eles, ó Senhor, uma unção de graça, de unção de poder, que caia sobre a vida deles agora, caia sobre cada um agora, uma unção de glória, no nome de Jesus. Receba agora mais unção sobre ti, receba agora mais calor do Espírito Santo, receba agora mais poder do Espírito Santo. Receba sinais agora aí na sua casa. Receba sinais aí no seu corpo agora. Formigamento, calor. Receba choque. Receba agora, aleluia, no nome de Jesus, eletricidade. Agora, mais Espírito Santo, já! Em nome de Jesus, que a unção de Deus te visite agora e que o poder de Deus te carregue agora. Pai, descarregue agora, Senhor, uma unção especial, uma unção dobrada, uma unção que fará diferença, uma unção que vai quebrar os jugos, que essa pessoa seja tocada, impactada agora, para que manifeste o reino de Deus entre os homens, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam libertas e o reino de Deus estabeleça entre nós e o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus, receba já. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Graças Recebe aí, irmão. Recebe aí a unção poderosa do Espírito Santo para destravar o seu ministério, começar a acontecer milagres, curas sobrenaturais. Já tem muito testemunho de pessoas que estão sendo ativadas no programa Podercast. Eu creio que Deus levantou esse programa, né? Na verdade, quando eu comecei esse programa, aí foi ficando num formato que Deus foi planejando para ter um avivamento, despertamento. Pastor Ronaldo, fala de novo as suas redes para aqueles que querem te seguir no Instagram, no YouTube. Instagram, @PRRonaldoDias_.
@PR Ronaldo Dias _. Lá na bio tem o canal do YouTube, o Facebook e o site, onde está os livros. Amém? Lá vocês encontram todas as redes sociais do Instagram. Para quem não tem Instagram, ali no Facebook, PR Ronaldo Dias, e YouTube, mesma coisa, PR Ronaldo Dias. Põe assim, PR Ronaldo Dias, cura da vista. Colocar isso aí vai aparecer. PR Ronaldo Dias, cura da vista, que às vezes tem muito Ronaldo Dias, mas cura da vista eu acho que não vai ter muito. É verdade. Cura da vista. Tem muitos lá vídeos lá orando no carro, acontecendo cura no carro. E é interessante isso, né? Deus quer capacitar a igreja não só para acontecer curas e milagres dentro da igreja, mas no carro, na rua, no shopping, no bar, na loja, cura para todos os lugares. Na verdade, você acredita nisso? Eu acredito que... Com certeza. Eu ainda sinto falta de investir mais nessa área, mais curas nas ruas, no shopping, uma coisa ainda que nós vamos ainda crescer mais nessa. Tem que ter. É o que fazia, né? Eu acredito, pastor, que a igreja ela vai tomar. Deus vai trazer a igreja a essência. Deus vai começar a tirar os templos e milagres serão. Quando o avivamento chegar a isso, vai acontecer. 4 paredes, né? Ministrar é mais fácil, né? Nas 4 paredes. Agora vamos lá para a rua onde está o povo precisando de Deus. Pastor Ronaldo, quiser dar uma palavra final? Estamos acabando. Quiser dar uma palavra final aí? Deus abençoe, meus irmãos. Muita alegria estar aqui no Podercast mais uma vez. Deus abençoe esse canal. Está alcançando muitas pessoas e tudo é para o reino. No começo eu tinha vergonha, eu tinha medo de divulgar milagres. Um dia me veio um texto na Bíblia. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto. Hoje eu não tenho mais vergonha. Muitas pessoas criticam, falam muitas coisas, mas eu glorifico a Deus por aquelas que são alcançadas e a fé delas são ativadas para poder crer na cura, nos milagres e que Deus as ama e Deus quer curá-las, quer salvar a família delas e muitos ministérios estão sendo ativados. Então, os críticos, eu não faço nem mais questão nem de responder eles, mas aqueles que estão nos procurando todos os dias, pastor. Gente procurando a gente, todos os dias. E como eu disse, a gente vê mais milagres debaixo dos bastidores do que dentro dos templos. Não dependa disso para fazer a obra de Deus. Não dependa de alguém te dar, mas meu pastor não dá oportunidade. Você já tem um chamado, você não tem que esperar as pessoas te ver. Você já tem a unção, então vá aonde Deus te mandar. E é lá que Deus vai te usar. Trabalhe no silêncio, deixe que os frutos dê a resposta para aqueles que não acreditam. Aleluia. Eu estava lendo uma frase hoje, o pastor fala assim, não tenha vergonha de ser abençoado. Ele diz que muito crente começa a ser abençoado, ele tem vergonha de mostrar que está sendo abençoado. Isso tem a ver com... Vou me exibir, vou chamar de orgulhoso. Vai chamar de orgulhoso. Não tenha vergonha, mostre mesmo. Paulo diz que chegou lá em Jerusalém falando do que Deus fez através dele em tal lugar. Então você tem que falar mesmo o que Deus está fazendo, o que Deus está operando, as bênçãos que estão chegando, seja material ou não. Não é orgulho, é Deus que está fazendo e toda a honra e toda a glória a Ele. Para Ele. Então, Pastor Ronaldo, agradeço mais uma vez aí, segunda vez aqui no Podercast, que Deus continue abençoando sua vida, ministério, que voa para as nações, para a Argentina, que voe, que Deus conversa... Dependendo de você. Eu vou entrar em contato. Compartilhe. Muita gente vai ser curado nesse podcast, tanto pelo conhecimento, pela oração que foi feita. Muita gente vai receber a transferência de unção. Compartilhe esse podcast. Tem pessoa que é ativada nem através da oração de transferência. No conhecimento. Só do conhecimento ela é ativada. Verdade. Então compartilhe que muita gente vai ser ativada. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo programa. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração
forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.